22ª semana do Tempo Comum. Segunda-feira. O caráter comunitário da vocação humana. Números 1878 a 1885. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 1878. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. 1879. A pessoa humana tem necessidade de vida social. Esta não constitui para ela um acréscimo, mas é uma exigência de sua natureza. Mediante o intercâmbio com os outros, a reciprocidade dos serviços e o diálogo com seus irmãos, o homem desenvolve as próprias virtualidades. Responde, assim, à sua vocação. 1880. Uma sociedade é um conjunto de pessoas ligadas de maneira orgânica por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. Assembleia ao mesmo tempo visível e espiritual, uma sociedade perdura no tempo. Ela recolhe o passado e prepara o futuro. Por ela, cada homem é constituído herdeiro, recebe talentos que enriquecem sua identidade e com os quais deve produzir frutos. Com justa razão, deve cada qual dedicar-se às comunidades de que faz parte e respeitar as autoridades encarregadas do bem comum. 1881. Cada comunidade se define por seu fim e obedece, por conseguinte, a regras específicas, mas a pessoa humana é e deve ser princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. 1882. Certas sociedades, como a família e a comunidade civil, correspondem mais imediatamente à natureza do homem. São a ele necessárias. A fim de favorecer a participação do maior número possível de pessoas na vida social, é preciso encorajar a criação de associações e instituições de livre escolha, com fins econômicos, culturais, sociais, esportivos, recreativos, profissionais, políticos, tanto no âmbito interno das comunidades políticas como no plano mundial. Esta socialização exprime, igualmente, a tendência natural que impele os seres humanos a se associarem para atingir objetivos que ultrapassam as capacidades individuais. Desenvolve as qualidades da pessoa, particularmente seu espírito de iniciativa e responsabilidade. Ajuda a garantir seus direitos. 1883. A socialização apresenta também perigos. Uma intervenção muito acentuada do Estado pode ameaçar a liberdade e a iniciativa pessoais. A doutrina da Igreja elaborou o chamado princípio de subsidiariedade. Segundo este princípio,
Uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade inferior, privando-a de suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar sua ação com os outros elementos que compõem a sociedade, tendo em vista o bem comum. 1884. Deus não quis reter só para si o exercício de todos os poderes. Confia a cada criatura as funções que esta é capaz de exercer, segundo as capacidades da própria natureza. Este modo de governo deve ser imitado na vida social. O comportamento de Deus no governo do mundo, que demonstra tão grande consideração pela liberdade humana, deveria inspirar a sabedoria dos que governam as comunidades humanas. Estes devem comportar-se como ministros da providência divina. 1885. O princípio de subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo, traça os limites da intervenção do Estado, tem em vista harmonizar as relações entre os indivíduos e as sociedades, tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional.